O meu grupo sou eu, Diana, Ellen, Lara e Tainá. E neste trabalho, nós temos como principal objetivo fazer uma análise de jornais de épocas passadas, com o intuito de compreender a importância de textos jornalísticos para o estudo da história, entender as bases ideológicas de textos jornalísticos e também conseguir tirar conclusões desses textos. Assim, o trabalho vai apresentar a análise de características estéticas dos jornais, como os assuntos apresentados nos textos e produtos anunciados neles, para poder fazer uma comparação entre estes assuntos e os acontecimentos de sua época. E, por fim, para fazer uma analogia entre os textos, os jornais, com o jornalismo atual, procurando perceber permanências ou rupturas com a técnica jornalística atualmente. Para isso, será analisado 2 jornais. O jornal O Artista, da cidade de Desterro, atual cidade de Florianópolis, Santa Catarina, do século XIX. Foram escolhidas as edições de 24 de novembro, 8 de dezembro e 22 de dezembro de 1878. E também o jornal da FAED, informativo do Centro de Ciências da UDESC, da cidade de Florianópolis, do estado de Santa Catarina, do século XX, onde foram escolhidas as edições de março, abril e julho de 1995. Olá, sou a Luna Tainá e eu vou falar um pouco sobre as rupturas e permanências que percebemos com os jornais. Então, a gente percebeu uma ruptura direta com a arte, visto que antes os jornais tinham muita ligação ao lúdico, falavam muito sobre poemas, sobre histórias, contos, enfim, no geral. E hoje eles são mais utilizados como meio de informação. Além disso, percebemos uma ruptura ao método tradicional de escrita datilográfica, abrindo espaço então para a evolução tecnológica, né, com o surgimento dos computadores, tudo começou a ficar mais homogêneo, as linhas começaram a ficar mais retas, houve a possibilidade também de correção de palavras erradas, visto que no modo datilográfico não tinha como. Além disso, com esse avanço da tecnologia, foi possível adicionar novos recursos aos jornais, como novos tipos de fontes, imagens, que até então não eram vistos, né? Então, outra mudança perceptível foi as informações externas, né? Com o passar do tempo, a tecnologia foi avançando, que também tem relação com o tópico anterior, ela foi avançando e, consequentemente, foi possível melhorar a comunicação e trazer notícias de fora. Então, podemos perceber que o artista tratava mais de um assunto artístico por não ter informações do viés informativo, né? Já no Jornal da FAED, que é uma versão muito mais recente, já havia essa facilidade na troca de informações. Pode concluir que houve sim uma ruptura com o meio impresso, ainda existe, mas é muito pouco usual. As pessoas assinam mais os jornais digitais atualmente. Falar um pouco sobre as permanências, percebemos que o custo sempre foi algo muito presente na vida do ser humano, né? E quando o assunto é jornal, não seria diferente. Na edição do O Artista, já se havia um preço para pagar caso você quisesse ficar pelo jornal. E assinaturas mensais. Se você pagasse o plano, você receberia todo mês o jornal. Percebemos, então, que a divulgação de anúncios também se manteve presente. Sempre houve esse meio de anúncios, tanto lá no jornal antigo quanto hoje. Isso também ocorre nos meios digitais, então é algo permanece. Além disso, percebemos que também a linguagem formal escrita sempre se manteve presente, do que tentaram ao máximo conservar a língua portuguesa para que os jornais fossem acessíveis para todas as regiões do país, né? Também uma coisa que se manteve muito presente foi o viés ideológico. Então, o jornal ele estipula um tema para seguir e ele segue até o final. Então, vamos às justificativas. Nós escolhemos o jornal O Artista porque a gente achou muito interessante por conta dele ser voltado para o mundo da arte, né? Ele possuía um viés artístico. E dentre as opções que a gente tinha, escolhemos a edição de 1878, porque era um momento onde a gente vivia a escravidão aqui no Brasil. E o nosso país era governado, né, o nosso sistema de governo, na verdade, era uma monarquia.
Também, nesse período, nesse ano, aconteceu uma das maiores secas no Nordeste, né? E que muitas pessoas morreram por conta disso. E também a epidemia da varíola, que matou milhares de pessoas, sendo um dos estados mais afetados, o Ceará. Por conta disso, a gente queria entender como que as divulgações artísticas eram feitas e se elas envolviam essas situações que estavam acontecendo no Brasil, né? Mesmo sendo aqui para o Sul, o jornal, né, ser aqui do Sul, mas se havia esse envolvimento, se eles relatavam nas suas literaturas e nas suas publicações esses fatos. E a nossa segunda escolha foi o Jornal da FAED, que é um jornal voltado para o âmbito educacional e que nós achamos importante para entender como funcionava essa comunicação na universidade aqui de Santa Catarina antigamente. Escolhemos o ano de 1995 por ser um ano onde aconteceu que veio a rede de computadores oficialmente aqui para o Brasil, junto com a internet. E o Windows 95 também foi lançado neste mesmo ano. Além disso, também foi o ano onde o Jornal da FAED foi lançado, então nós acreditamos que ele já se comportaria, assim, já se apresentaria, na verdade, como um jornal mais moderno, que fosse se basear na tecnologia e no cientificismo. É isso. Então, por isso foi a nossa escolha. Bom, nas considerações finais, a nossa equipe ela notou a importância da análise de fontes históricas, pois elas permitem nos visualizar como as informações eram passadas naquela época, como as pessoas pensavam naquela época. E a gente consegue entender, assim, como a evolução dos pensamentos humanos mudou em decorrer dos anos. E através de análise dos jornais, isso é possível perceber que ambos possuem seu próprio viés ideológico, focados em assuntos específicos, assim como os jornais atuais. E cada um dos jornais, ele trata de uma área apenas, que é importante para os seus escritores e leitores. E por conta disso, não apresentam notícias de acontecimentos da época, como situações políticas ou problemas específicos de outras regiões. Aliás, como o jornal de 1878, era muito difícil a informação chegar tão rápida como nos dias de hoje. Acreditamos também que daqui a 100 anos haverá análises sobre as épocas nos quais estamos vivendo. A história ela é relatada a cada dia que se passa, sendo em meios antigos, que a humanidade já vem se manifestando, como jornais, folhetos, conversas, ou nos nossos novos mecanismos, como a internet, a televisão, o rádio. Bom, é interessante pensar em quais são as novas maneiras de descrever a história que teremos no futuro. Creio que os jovens de 1870 nunca imaginaram que algo seria criado como as redes sociais, que os jovens de 2021 passariam grande parte do seu tempo interagindo com as pessoas de todo o mundo. Bom, na realidade não importa como a história será relatada, só importa que ela será relatada.